Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. Conto com a colaboração de todos vocês, que nos envie a sua dúvida, a sua pergunta, deixe aqui nos comentários, tá? Assim, logo que a gente puder, a gente está respondendo elas para vocês. E hoje quem irá nos auxiliar aqui nos perguntas e respostas serão os nossos amigos Luciano Coimbra e Kelly Nascimento. Sejam muito bem-vindos e bom estudo a todos. Uma boa noite a todos. É com muita gratidão que estamos aqui para mais um estudo de perguntas e respostas. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Gratidão a vocês. Muito obrigada, Luciano, também, que vai estar aqui, compartilhando do estudo comigo. E que vocês possam aproveitar bastante dos vídeos, deixarem as suas perguntas, para a gente tentar responder depois para vocês. Muito obrigado, Kelly. Uma boa noite a todos. Boa noite aos queridos amigos internautas que sempre nos acompanham. Boa noite aos presentes. É sempre uma alegria para a gente participar aqui dos estudos, né? Obrigado, Kelly, pela companhia. É sempre bom tê-la aqui conosco, sempre aprendo muito. E que tenhamos uma excelente noite de estudos, sempre com a proteção do irmão maior Jesus, e que ele nos conceda, através da espiritualidade amiga, inspiração para que consigamos transmitir os seus recados. Muito bem, vamos começar aqui com uma pergunta que nos foi enviada. A felicidade existe? Por que sofro tanto? Olha, a felicidade existe sim. Só que, como nós estamos numa era de provas e expiações, a felicidade plena ainda não nos é possível. A gente pode conseguir uma felicidade relativa. Quando a gente fala de felicidade plena, a gente se refere à felicidade dos espíritos evoluídos, daqueles que já não precisam mais conviver com as más tendências, que já se libertaram aí de todas as mazelas da matéria e que já podem, né, nessa situação, gozarem sim de uma felicidade plena. No nosso caso, nós podemos amenizar o nosso sofrimento a partir do entendimento que nós estamos aqui para nos lapidar. E esse aperfeiçoamento, ele é doloroso. A gente não consegue passar por todas as provas em 100% dos casos de forma ilesa. De vez em quando, né, a gente cai, ou na maioria das vezes, né, que a gente acaba caindo e, como uma criança que esfola os joelhos, a gente acaba sentindo, às vezes, um golpe mais pesado que a vida nos dá, o que nos deixa, às vezes, né, de baixo astral, pensativo. Por que eu sofro tanto? Né, como a própria pergunta refere. Talvez é o estado que a pessoa se encontra naquele momento. Porque o sofrimento, ele deve ser passageiro. Como todas as provas são passageiras, o sofrimento, ele também deve ser passageiro. E como não existe nenhuma receita para a gente ser feliz, porque se existisse a receita, todo mundo faria a receita e todos os problemas resolvidos, né? Cada um tem a sua cruz, como o próprio Cristo já disse, e essa cruz, ela vai ditar o ritmo que a pessoa vai conseguir se aproximar da felicidade plena. É claro que, com o livre-arbítrio que a pessoa tem, com as próprias decisões que ela tomar, esse caminho vai se encurtar ou esse caminho pode se estender. Uma prática para que a gente consiga amenizar esse sofrimento e conseguir uma felicidade relativa é pensar que nós estamos em uma era de provas e expiações e que o que eu estou colhendo nada mais é do que o que eu plantei. Então, a gente também precisa entender que Deus não é vingativo,
que Deus não castiga. E todas essas provas que a gente é submetido aqui nessa passagem, na maioria das vezes, nós próprios escolhemos para o nosso próprio crescimento. Seria bem valioso e bem um impulsionador para que a gente conseguisse avançar nessa evolução, se a gente encarasse todos os desafios como realmente provas e que a gente buscasse uma felicidade relativa em cada vitória que a gente conquista. E tenha certeza, você que nos enviou essa pergunta, que se você está passando por um momento difícil agora, vai passar. Tenha fé, não perca as esperanças, porque nada mais é do que uma prova. E se você foi submetido a essa prova, é porque você tem condições de superá-la. Não é isso, Kelly? É isso mesmo. A felicidade, né, Luciano, ela não é a mesma, assim, para cada um, né? Talvez o que seja, o que vá me dar uma certa felicidade, que eu imagino que vai me dar uma certa felicidade, não é da mesma forma que você pensa, né? Você acha que vai ser feliz. E isso é muito relativo, porque, na verdade, a gente, como nós estamos aqui em provas e expiações, né? Como você mesmo falou, caminhando para a regeneração, mas em provas e expiações ainda. Nós ligamos muito a felicidade a coisas materiais, já que nós estamos ainda muito ligados às coisas materiais. E a gente se perde, porque, na verdade, a felicidade não vem daí, né? Isso aí, às vezes, a gente pode até achar que seja uma felicidade, mas são momentos, às vezes, que nos trazem uma satisfação do ego e que a gente pode, às vezes, confundir com essa tal dessa felicidade, né? E ela perguntou ali a questão do sofrimento, né? Por que sofre tanto? Esse sofrer, né, depende muito também de como essa pessoa enxerga essa fase, esse desafio, né, esse problema que está para ser resolvido e está para ser vivido por nós. Porque nada acontece por acaso e sem significado. Então, se eu estou sofrendo por tal coisa, né, o que será que essa tal coisa está querendo me mostrar? Está querendo me ensinar o quê? E esse sofrimento, esse desafio, esse problema, vai depender muito de como eu também vejo esse sofrer. Que nós já falamos aqui a respeito de sofrimento e dor, que são coisas diferentes. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui, ele teve a dor do físico, né, Luciano? Ele teve a dor do físico, ele sentiu todas as dores do que nós que estávamos lá, né, fizemos com ele. E, no entanto, ele não teve esse sofrer. Nós sofremos muito por achar que a gente não merece tal situação, né? Eu sempre fui bonzinho, eu sempre ajudei, eu sempre quis fazer o melhor e agora estou passando por tal problema. Então, esse sofrimento geralmente é por achar que aquilo não é para mim, que eu não mereço, né? Então, a gente sofre às vezes por isso. A dor realmente ela é diferente. E quando a gente aceita, esse sofrimento ele passa a ser menor, né? Quando a gente tem a aceitação e a gente começa a desenvolver a gratidão. Esse sofrimento ele começa realmente a diminuir de tamanho. Então, vai depender muito da maneira como eu enxergo, né, esse desafio, esse problema que chega para mim. E nós temos uma grande facilidade de aumentar os problemas. Ao invés de procurarmos a solução, de pararmos e pensarmos, né, para que veio, o que está querendo me ensinar, a gente acaba aumentando aquele desafio, aumentando aquele problema, aumentando pela nossa não aceitação, aumentando pela nossa ingratidão.
Então, a gente fica igual aqueles desenhozinhos do burrinho, que ele tem que carregar a carga dele, e aí ele não quer carregar, porque ele não quer aceitar que tem que carregar. Aí ele dá pinote, a carga cai, né? Aí a pessoa vai lá, coloca a carga de novo, ele dá pinote de novo, machuca com os pinotes, né? com os coices lá, mas no final das contas ele tem que carregar. É a carga dele, ele tem que levar para frente. Então, às vezes, a gente se comporta como esse burrinho, que está dando pinote, está dando pinote, está dando pinote, e não queremos carregar a nossa carga, mas toda vez que eu dou um pinote, eu me machuco, fica mais difícil e a carga vai ficando mais pesada, porque eu estou mais cansada. É exatamente isso que acontece conosco. Nós vamos aumentando os problemas por não aceitar, e aquilo vai nos machucando mais ainda, e no final das contas vira uma carga que às vezes tinha um peso X, que está 2 vezes mais pesado, né? A sensação de estar 2 vezes mais pesado. Então, toda vez que nós estivermos nessa situação de fases difíceis, porque nós temos mesmo aqui, né, Ninguém nos disse que passaríamos pela felicidade plena aqui. Então, mas se nós tivermos mais momentos felizes do que momentos tristes, já estamos no lucro, já estamos bem, né? Aqui tem uma pergunta também. Depois, se o Luciano quiser completar, né, Luciano? Aí você completa. Tem uma pergunta. O que fazer para ter um desencarne tranquilo? Essa pergunta também é interessante, porque o nosso desencarne ele vai depender daquilo mesmo que a gente se programa a fazer aqui antes do desencarne. Então, enquanto estamos aqui vivendo e vivenciando nosso dia a dia, né, relacionando com outras pessoas, estamos nos preparando para esse desencarne. Então, vai depender muito de como eu lido, né, com os desafios, os problemas, principalmente aqui as coisas materiais mesmo, que às vezes nos impede de ter essa passagem tranquila, o apego, né? Uma das coisas também que nos prejudica muito na hora do desencarne, tanto o apego com coisas materiais mesmo, quanto o apego às pessoas. Nós já falamos várias vezes aqui a questão do desapego, né? Que é importante a gente começar a entender e a desenvolver o apego, não só das coisas, mas das pessoas também. Que não esse apego não é o sinônimo de desamor. É diferente. Eu posso amar meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, mas não ter o apego de chegar a tal ponto de prejudicar essa pessoa. E da mesma forma com os bens materiais. Quanto mais apegado eu for, menos eu entenderei, e mais difícil será essa passagem, mais dolorosa será essa passagem, né? Esse desenlace ele vai ficando mais complicado e mais difícil. Então, quanto mais entendimento eu tenho a respeito, quanto mais eu estudo também para entender mais, que também faz parte, né? Quanto mais eu desenvolvo isso, mais fácil ficará a minha partida. Porque quando eu entendo e quando eu tenho também uma fé naquilo que eu acredito, que também vale muito, né? A doutrina espírita ela nos esclarece muito a respeito do desencarne, o que acontece logo após, né? Não é uma coisa certa, porque para cada um funciona de uma maneira diferente, mas a gente tem aí vários relatos, né? Também nas reuniões mediúnicas, né? De sofredores mesmo, e de pessoas, às vezes, que conseguem fazer a passagem numa boa, tranquilo, né, que às vezes nem sente, e que está aí e consegue até ajudar as outras pessoas, né, que estão do lado de cá. Então, isso aí é muito individual, né, mas nós temos que ir nos programando e nos preparando para isso. Não que a gente vá pensar
na morte o tempo inteiro, pensar no desencarne o tempo inteiro. Mas a gente tem que começar, a gente deve, né? A gente deve começar a pensar sobre isso de uma maneira mais leve. A gente deve começar a falar sobre isso de uma maneira menos constrangedora. A gente não gosta de falar sobre isso. Nós não temos muita liberdade de conversar sobre isso, de como que é que eu quero que seja, como será que vai ser, conversar com um companheiro, né? Isso também faz parte de nós, porque nós ainda somos, como nós somos ainda muito materialistas, faz parte de nós falarmos isso, até questão de roupa mesmo, de como eu quero, né, de como que eu quero que seja no momento. É importante a gente falar sobre isso, né? Não são, quanto mais natural nós conseguirmos falar sobre isso, mais natural será o nosso desencarne, mais natural, mais tranquilo será a nossa passagem. Isso mesmo, Kelly. Inclusive, você me fez lembrar de um livro que eu li há algum tempo atrás. Eu confesso que eu estou louco para lembrar o nome, e se até no final da gravação eu lembrar, eu faço aqui um adendo e conto. Mas o livro é de uma médica que trabalha num pronto-socorro de um hospital muito movimentado, e ela escreveu esse livro porque ela conseguiu identificar muita semelhança entre os pacientes terminais, que a maioria, segundo ela, acima de 90%, no seu último dia de vida nessa passagem pela Terra, eles não pediam bens materiais, eles não pediam mais anos de vida, eles não pediam fortuna, beleza, eles pediam apenas a oportunidade de reparar os seus erros. E quando eles diziam que gostariam de reparar os erros, nem sempre eram erros muito pesados. Às vezes eram pequenas falhas que a correria do dia a dia não permitiu que fizessem, como simplesmente passar uma tarde com os filhos, levá-los a um parque, a um passeio, a uma lanchonete, ter uma tarde com os pais mais idosos, uma boa conversa, que às vezes a distância de poucos quilômetros os impedia de fazer. E refletindo sobre isso, em cima da questão que você respondeu muito bem, uma das formas que seria interessante que eu vejo para a gente ter um desencarne tranquilo é estar com a consciência tranquila. Não ter aquela sensação de eu poderia ter feito isso, ou será que fulano vai me perdoar, ou ainda eu poderia ter sido uma pessoa melhor e não fui. Porque quem já teve a vida por um fio, seja num acidente que conseguiu sobreviver, seja por uma doença que conseguiu se curar, sabe que a nossa vida realmente está por um fio. E que o que vale a pena aqui é o que a gente faz para os outros. E, consequentemente, o que a gente leva com essas ações para as outras pessoas. Não adianta, gente, a gente se apegar a bens materiais, porque a gente não vai levar, né? Vai ficar tudo aqui, de herança ou para outras pessoas, né? Muito bem, Kelly, vamos dar sequência aqui. E já que a gente estava falando de felicidade, tem uma outra pergunta aqui que fala assim. Isso. Devo entender que não é infelicidade perder um filho? Olha, é muito difícil falar que é isso mesmo, porque a gente sabe o tamanho da dor que é perder um ente querido. Mas, na verdade, perder um filho não é necessariamente uma
infelicidade. Por quê? Porque essa sensação de posse que a gente tem, que é meu filho, às vezes fica muito maior do que o que a gente pode controlar. E é exatamente sobre isso que a gente falava na questão anterior, que é assim, para que a gente consiga fazer uma passagem tranquila, a gente não pode ter apego nem material e nem a pessoas. E quando isso acontece, né, que o filho vai na frente da gente, é claro que é doloroso, é claro que é sofrido, mas a gente tem que saber que quem hoje está como nosso filho tem o seu caminho, tem a sua jornada e tem o seu planejamento, né? Às vezes, quando eu ouço coisas assim, eu lembro da minha avó que falava assim: Deus chamou essa pessoa porque precisa dela lá. E eu gosto de olhar por esse lado, mesmo que a passagem dessa pessoa tenha sido uma passagem difícil, por um acidente ou por uma doença, que uma nova etapa se inicia, um novo ciclo começa. E esse ciclo que terminou para essa pessoa, com certeza vai tirá-la daquele ponto na evolução que ela estava. Então, deixar com que essa pessoa siga a sua jornada é o melhor que a gente pode fazer. E, antes da gente ficar lamentando, né, no sentido de ficar se questionando por que ela foi e não eu, por que ela foi agora, assim, porque isso pode, inclusive, prejudicá-la no mundo espiritual, que deseje a esse filho que já partiu, que seja feliz na sua nova jornada, que seja bem recebido na colônia que ele foi atraído e que ele consiga ser acolhido por espíritos de luz, para que ele possa dar sequência aí na sua jornada rumo à evolução. Não é isso, Kelly? É isso mesmo. É interessante essa pergunta, né? Porque a relação que a gente tem aqui de sentimento assim mais puro, né? A gente ainda não conhece o amor, né? O amor verdadeiro. Mas a relação que a gente tem aqui assim, de sentimento de amor mais puro aqui no nosso planeta de provas e expiações é realmente essa relação de mãe com filho, né? Filho com a mãe, mais da mãe com o filho mesmo. E essa partida é muito dolorosa mesmo, né? Só que é o que o Luciano falou, nós temos que começar a entender que nada aqui é nosso. Nós só estamos, nós não somos. Então, eu sou mãe de fulano, você está. Você está. Talvez aquele espírito seja até mais evoluído que a gente, né? Então, a gente está no papel de tutores. Não são nossos, nada é nosso. Nossos filhos não são nossos, nossos maridos não são nossos, nossas mães não são nossos, nossos pais não são nossos. Então, isso a gente tem que ter na nossa mente. Ah, mas como que faz? A saudade é muito grande. A saudade é muito grande, muito grande. Mas quando a gente tem a fé verdadeira, e quando a gente acredita, e quando a gente entende um pouquinho da doutrina espírita, nós temos um pouco mais de facilidade para a entrega desse filho ao pai. Porque ele está voltando da onde ele saiu. Ele está voltando para casa. A nossa casa real não é aqui, é lá. Só que, como essa partida e essa separação para a gente é muito pesada. É muito pesada porque nós imaginamos que daí se perdeu, né? Perdeu um filho. Perdeu. Perdeu como? Perdeu o corpo. O corpo realmente se vai. O corpo não existe mais. Mas dentro da doutrina espírita, a gente sabe que nós não somos só corpo. Não é só dentro da doutrina espírita, não. Né? Hoje até
as físicas aí da vida, né? A física quântica explica muito bem sobre a espiritualidade, sem envolver nem religião alguma. Mas, enfim, essa questão, né? Qualquer pessoa que acredite que existe algo a mais do que esse corpo e consiga entender um pouco mais, a aceitação dessa partida e dessa separação será mais fácil. E uma coisa interessante, porque como essa relação de mãe e filho ela é muito intensa, a gente sabe que as coisas não são assim. A gente imagina que, né, assim, como a gente está aqui encarnado nesse planeta aqui, nós pensamos assim, perdemos e nunca mais vou ver, e acabou. Mas será? Né, a relação de uma mãe com o filho ela é tão profunda que será que nunca mais ele estando do lado de lá e não vai lembrar da mãe? Da que foi mãe, né? Porque, de repente, esse filho também teve várias mães, em várias reencarnações. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente for mais atrás, né, e a gente pensar no que pode ser o nosso futuro, a gente começa a aceitar um pouco mais. Porque ele pode ter tido também várias mães, né? E a gente não sabe a programação de cada um. Não nos é permitido também saber. Então, aí a gente fala, nossa, mas eu que tinha que ir primeiro, né? Já escutei várias vezes isso. Eu que tinha que ir primeiro, eu que sou a mãe, eu que já estou mais velha, ele viveu muito menos. Mas quem somos nós também para começarmos a interrogar isso? Né? Nós sabemos muito pouco, nós não sabemos o propósito real. A gente entende algumas coisas que a gente consegue entender, né, através de observação, às vezes, do que chega para a gente, mas nós não temos a plena certeza do que pode ter sido, do que foi, o que não foi. Então, na verdade, a programação ela não é feita por nós. Porque essa frustração que a gente tem, essa infelicidade, às vezes, quando acontece uma coisa, né, desse tipo, é porque, na nossa cabeça, né, vamos supor, eu sou mãe, tenho 2 filhas. Então, na nossa cabeça, quem vai primeiro sou eu. Na idade, se a gente for olhar a idade cronológica, né, quem vai primeiro é quem é mais velho. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Então, nós temos que parar de fazer esse tipo de programação e depois não acontece da forma que a gente imagina, a gente fica sem chão. Né? A gente fica sem chão, a gente não aceita, a gente não entende o porquê, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que ele foi tão novo? Então, nós temos que começar a pensar diferente. Né? A verdadeira programação não é minha, eu posso até tentar fazer. Tentar lançar metas na minha vida, que também é importante a gente fazer isso, mas sabendo que por trás a programação real é da espiritualidade. A programação real é da divindade, não é nossa. Então, nós temos que entender isso. Nós podemos até fazer, mas a programação real não é nossa. Muito bem. Dando sequência aqui, então, às nossas perguntas, nós temos uma próxima pergunta que diz assim: como encarar a satisfação das necessidades materiais? Olha, a gente sabe que, inclusive, existem alguns estudos que falam sobre a compulsividade de compra. Quando as pessoas, algumas, né, estão num determinado nível de fadiga, de tédio, e se encontram assim num momento embaraçoso, o que lhes dá prazer é comprar algo novo. Muitas das vezes, sem necessidade. Isso faz parte do nosso corpo físico. Isso é uma necessidade física. O que implica também numa reflexão que nós estamos aqui buscando exatamente o desapego às coisas materiais. É errado sentir vontade de comprar alguma coisa nova? Não. Eu estou cometendo um erro se eu comprar alguma coisa nova? Não. Só que a gente tem que
levar em consideração que, muitas das vezes, a gente compra alguma coisa, não pela coisa em si que a gente está comprando, mas pela satisfação de comprar aquele item, aquele bem. Muitas das vezes, sem necessidade, sem precisão nenhuma. E o fato de você entrar numa loja e sair com alguma coisa nova já te dá um prazer que é inexplicável. E esse prazer é muito curto. É muito momentâneo. Às vezes, a gente ouve isso até com relativa frequência, que a pessoa entra numa loja, compra uma roupa, sai feliz, chega em casa e se arrepende, porque viu que não era aquilo que ela queria, viu que não combinava com outra coisa, viu que no espelho dela não caiu bem, como se tivesse diferença de espelho, né? Mas, assim, como é que a gente deve encarar a satisfação desses bens materiais? Procurando exatamente o oposto. Vamos procurar a satisfação por bens que não são materiais. Por exemplo, um sorriso, levar alegria para alguém, porque quando a gente sente alegria vinda de uma alegria que a gente proporcionou para alguém, aí a gente realmente sentiu o gosto de uma felicidade num estágio mais avançado. E essa felicidade, ela tem uma duração maior, porque até quando a gente deita à noite e coloca a cabeça no travesseiro, a gente lembra daquilo e dá uma paz interior. A gente nunca vai chegar em casa e se arrepender de alguma coisa de bom que a gente fez com outra pessoa, diferente das coisas que a gente compra. E quando a gente fala também em comprar, não é necessariamente comprar alguma coisa e levar para casa. Às vezes é gastar o tempo, o dinheiro, o recurso com coisas que são totalmente inúteis, tanto para o nosso dia a dia, quanto para a nossa existência. É claro que tem horas que a gente precisa de fazer alguma coisa para colocar a cabeça no lugar, para se sentir melhor, mas que isso não seja um ato frequente, né? E que a gente consiga substituir esse tipo de busca, né, esse anseio por essa felicidade, por uma felicidade que realmente vá durar. É isso que Essa pergunta é bem interessante, porque nós, muitas vezes, nos perdemos, né, Luciano, nessa questão de compras e de tudo. O que a gente está vivendo hoje, né, nessa questão da pandemia, e o iniciozinho que a gente viveu, que a gente teve que ficar em casa, né, em isolamento, aí a gente ainda tem, mas que estava mais difícil a situação, né, de todo mundo, nós reparamos que nós precisamos de muito pouco, né? A questão nossa realmente às vezes é um exagero que não tem significado, não tem o porquê, e começa até a nos atrapalhar, né? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, e por coincidência aqui, a gente sabe que coincidência não existe, né? Mas ela falando para mim da quantidade de sapatos que ela tem, né? Então, eu falei, olha, mas e aí, né? O que você faz com tanto? Você precisa disso, né? Consegue usar todos? Lógico que não. Então, nós temos que ir nos livrando isso são desejos que a gente tem e que, às vezes, nós transportamos para coisas materiais aqueles desejos que nós não conseguimos realizar, que, de repente, são outras coisas muito mais, muito diferentes. E a gente busca aqui nessas necessidades materiais.
Necessidades materiais todos nós temos. Nós vivemos, primeiro, né, no Brasil, que é um país capitalista, e que a gente tem que trabalhar para poder, no final do mês, você receber, para comprar, para pagar as contas e tudo mais. Tá. Mas, quando há excessos, o nosso problema maior, nós erramos muito por causa dos extremos, né? E o excesso é um deles. Quando nós estamos em excesso com qualquer coisa, pode ter certeza que é prejuízo na certa. Então, o excesso, ele é um desequilíbrio, né? Eu posso comprar sapato? Posso, mas eu não preciso comprar 10, 20 de uma vez. Posso comprar 1, 2. Então, nós podemos, sim. O que nos atrapalha são esses extremos. E são esses excessos que muitas vezes nós nos perdemos nele. E excesso não só com sapatos, não. A gente tem o excesso também que vai virando os nossos vícios, né? Da mesma forma que comprar é um vício, nós podemos também cair também nesses vícios materiais que podem nos prejudicar muito. Várias formas de vício. Até mesmo o vício do comer, né? Eu vejo isso no consultório todos os dias. O vício do comer. Eu posso comer de tudo, mas o que eu faço? Eu como, mas eu como em exagero, em excesso. Começo a sobrecarregar os rins, começo a sobrecarregar fígado, começo a sobrecarregar todos os meus órgãos, que dali a pouco já não estão querendo trabalhar mais, por causa do excesso de alimento. Nós temos nosso grande exemplo aí, que foi o André Luiz, né? Quem viu o filme ou quem leu o livro sabe que ele cometeu os seus excessos aqui na Terra, que foi a bebida, que foi vários outros tipos de excesso também, e que quando ele chega no plano espiritual, né? Passa pelo umbral, fica lá um tempo, e quando ele chega, ele é chamado de suicida, né? Então, eles começam a chamar ele, né, de suicida, suicida. Ele fala, gente, mas eu não suicidei, eu não sou suicida, eu não suicidei. Eu até lutei, eu lembro que eu lutei no hospital para viver. Eu lutei contra a minha doença. Só que, nesse caso, né, os excessos que ele cometeu enquanto estava aqui, encarnado, foi que levou a sua morte, ao seu desencarne. Né? Ele poderia, às vezes, até passar um tempo maior aqui, mas a gente acaba antecipando a nossa volta por causa dos nossos excessos. Então, foi um suicídio? Foi. A gente até chama do suicídio lento. Não é aquele que você vai lá e tira sua vida em 2 segundos. Não. Você vai se matando devagarinho. Você vai se suicidando devagarinho. Então, nós temos a obrigação de, pelo menos, cuidar, né, desse corpo, cuidar do nosso físico e cuidar da nossa alma também, para a gente, pelo menos, viver um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, né, e não contrair aí, doenças mesmo do físico. Então, nós temos que nos preservar, né? Nós ganhamos esse corpo de graça. E ele é uma máquina perfeita que trabalha em perfeita ordem, em perfeita harmonia. Nós é que não sabemos lidar com ele. Nós atrapalhamos o seu trabalho, mas é perfeito. Então, é interessante a gente começar a pensar nisso, né? Até quando não é excesso? Né? Quando em qualquer área, né, o que eu estiver fazendo, se caminha para o excesso, eu estou saindo
do meu equilíbrio. Eu estou me desequilibrando, eu estou saindo do meio termo das coisas, né? Eu estou saindo do equilíbrio. E nós sofremos muito por isso. Na maioria das vezes, nós sofremos muito por isso. Por sairmos do meio termo das coisas, por nos desequilibrar, né? Andarmos pelos excessos, pelos extremos, aliás, que um deles é o excesso. Então, com essa pergunta, né, a gente encerra o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a todos vocês, agradeço o Luciano mais uma vez, a acolhida da casa, e que vocês possam fazer bom proveito de todos os estudos maravilhosos que estão aí ao dispor de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Kelly. Aproveito também e agradeço à casa pela oportunidade, agradeço aos nossos queridos internautas que sempre nos acompanham e aos nossos irmãos aqui presentes pelo prestígio. Que possamos regressar aos nossos lares em paz e sempre na proteção do Pai que está no céu. Muito obrigado a todos e uma boa noite.